Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Essa semana, produzindo aqui em caráter excepcional, não vou ter a vinheta de abertura, porque eu estou aqui isolado, suspeito de ter contraído a Covid, então vou dizer um pouquinho da minha experiência nisso. Passei mal uma noite, acordei com febre, calafrios e tal, procurei lá o hospital de emergência, uma tenda de tratamento do Estado. Fui lá, fui bem acolhido, colheram material para exame, recebi lá o atendimento. O exame não fica pronto de imediato, mas imediatamente eu já recebi um kit de medicamentos exatamente para essa primeira fase, né, que é a fase de replicação viral. Então você recebe alguns medicamentos que exatamente inibem essa replicação. Enquanto isso, o exame pode ou não ser confirmado, esses medicamentos não fazem nenhum mal. Caso se confirme, existe uma outra bateria de medicamentos para a segunda fase dessa doença, que é a fase inflamatória. Se bem conduzido, é muito provável que eu não vá ser hospitalizado. Então, nós temos que tomar, é óbvio que não existe uma bala de prata, não existe uma cura para essa doença, mas os medicamentos, eles vêm como um apoio ao organismo para que ele reaja melhor e evite que você seja hospitalizado. Bom, dito isso, vamos aos assuntos da semana. Essa semana o presidente gerou mais uma polêmica aí falando da subnotificação, da supernotificação, e ficou essa discussão entre os dois lados e tal. Para mim é muito claro que a supernotificação e a subnotificação são dois casos aplicados em questões distintas e que não adianta misturar uma coisa com a outra, a gente tem que ser bem claro na coisa. É óbvio que existe uma subnotificação de casos. Ora, tem muita gente que é assintomática, tem gente que não procura o hospital, vai no médico particular, tem gente que não notifica os casos ao Estado, então o Estado não tem como fazer uma projeção se ele não recebe a informação. Então, para mim é muito claro e para qualquer cidadão que o número de casos é subnotificado. Agora, o número de mortos por Covid, sim, eu acredito que há uma supernotificação, mesmo porque todos os indícios levam a isso, né? Se você pegar o número de mortos pelos cartórios nacionais das doenças específicas pelos anos, no ano de 2020 caiu muitas dessas doenças, aumentou o número de mortes, mesmo porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas aquelas doenças que vinham matando, mataram menos. Ao mesmo tempo, eu vi várias pessoas aí falando, inclusive na minha cidade, né, que enterraram o pai de 90 anos que estava com câncer no pulmão, foi enterrado por Covid, o outro dizendo que falou que era Covid porque o enterro era gratuito, e aí muitas coisas aconteceram nesse sentido, e é óbvio, né, que quando entra dinheiro, então o ingrediente fica até mais interessante, porque a transferência de recursos para os estados levava em consideração o número de contaminados e mortos, né? Então, obviamente que isso abre um espaço para fraude. Você tem mais dinheiro quanto mais pessoas morrem de Covid, então qualquer pessoa que entra no hospital e morrer de Covid é mais dinheiro para o caixa do hospital. Então, é um assunto que não pode ser varrido para debaixo do tapete. Deve sim ser investigado. E é bem plausível que tenha ocorrido isso. Então a gente tem no Brasil sim casos de subnotificações e supernotificações ao mesmo tempo. Só que em lados diferentes. Eu não sei qual é a dificuldade de se entender isso. Bom, nós tivemos também nessa semana, né, naquele circo que virou futebol, né, tava tudo para virar a própria Copa América, mas felizmente lá o Supremo tomou a frente, matou no peito, pegou lá uma ação de um partido político e ainda levou para plenário para saber se era a competência dele ou não decidir aquilo. Quer dizer, o Supremo acolhe qualquer coisa que vem a ele, ficou uma coisa ridícula. O que ele tinha que levar a plenário? Isso tinha que ter mais critério no acolhimento de ações, hoje se judicializa tudo, o país não consegue andar desse jeito. Mas tudo bem, o Supremo fez lá o seu papel, mais uma vez um papel meio que ridículo na minha opinião, mas segue o jogo aí pela frente. A outra coisa que nós pudemos observar na CPI essa semana também, que dessa vez, ao invés de uma cientista cantora, levaram uma cientista
com muito mais currículo, uma microbiologista, a Natália Pasternak, e ela falou coisas assim que para mim tem muito sentido. Só se combate uma epidemia, uma pandemia com vacina. Realmente esse é o combate. E ela falou assim que os antivirais são muito poucos e específicos, né? Então ela deu o exemplo do Tamiflu, ela deu o exemplo lá do coquetel de AIDS, e aí eu comecei a ver que ela se contradiz em algum momento. Porque é o seguinte, ela como microbiologista, o paciente que esteve mais perto dela, acredito tenha sido um rato. Agora os médicos não. Quem fez o coquetel de AIDS foram médicos que foram reposicionando medicamentos, inclusive medicamentos contra o câncer, outros medicamentos que foram sendo testados através daquela população infectada. Muitos no caminho não sobreviveram, não puderam desfrutar desse coquetel, mas num determinado momento os médicos chegaram numa combinação de remédios que realmente apoiam no tratamento. Eles não curam o paciente de AIDS, mas eles dão qualidade de vida e impedem o desenvolvimento da doença. Então, por que isso não pode ser feito no momento de uma pandemia? É uma pressa para dizer que não funciona? Com qual objetivo? Na verdade, os médicos estão aí fazendo seus estudos clínicos de observação, são milhares de estudos com pacientes, grupos de pacientes, estudos legítimos, não tem nada de errado neles, e, óbvio, tentando reposicionar medicamentos, tentando saber em quais fases da doença e tal. Então, o laboratório, nesse caso, do estudo clínico, é o próprio paciente. E você impedir isso, com qual objetivo está se fazendo isso? A gente não está descartando a vacina, não, mas o que se faz quando o paciente está doente? Deixa ele à própria sorte? Deixa ele em casa e observa. Se ele passar mal, hospitaliza. Não é bem assim que funciona. Todo o tratamento, ele, no caso, inclusive, do Covid, é para dar ao paciente maiores chances de recuperação, maior velocidade na recuperação, não significa cura. E, aliás, não existe nenhum medicamento no mundo que seja 100% efetivo para uma doença. Depende muito da reação do paciente. Então eu achei que a Natália Pasternak foi deselegante também com seus colegas médicos. Eu acho que ela deveria ficar na sua área, que é a ciência mesmo, a parte laboratorial, a parte de pesquisa, e reconhecer que o médico ele tem sim a competência de fazer o seu trabalho e desenvolver a sua metodologia. Bom, eu estou aqui exaltado um pouco porque eu despiorei, né, com esses medicamentos. Não estou com febre no momento, vim aqui, desci para poder fazer esse vídeo para vocês, e é isso aí que eu tinha para dizer. Eu desejo a vocês uma boa semana, um bom final de semana, um grande abraço, muita saúde e até a próxima.